programa de hoje, vamos conversar com a ministra das Mulheres, a ministra Cida Gonçalves, que conosco vai falar a respeito da atuação à frente do Ministério, as diretrizes em relação às políticas públicas, as ações de combate à violência contra a mulher e também da igualdade salarial entre homens e mulheres, além de vários outros temas. Seja bem-vinda, ministra, ao nosso Espaço Cidadão. Eu agradeço também, Robson, o espaço que vocês estão dando, Espaço Cidadão, por esse espaço para poder falar com as mulheres do Nordeste, né, que é tão importante e que tiveram um papel, o Nordeste um papel extraordinário, né, na garantia da democracia no Brasil. Então, é um prazer. Igualmente, ministra. Eu inicio a nossa entrevista falando sobre um tema que tem, assim, tem gerado bastante repercussão, muitas expectativas, que é a igualdade salarial entre homens e mulheres. E nós sabemos que, infelizmente, é uma realidade que ainda não está acontecendo no Brasil, mas passos importantes têm sido dados por esse governo. Nós fizemos no 8 de março, né, uma primeira proposta, que na verdade foi o projeto de lei de trabalho igual, salário igual, né, que é a igualdade salarial entre homens e mulheres. E as pessoas, a maioria das pessoas pergunta, mas o que é diferente nesse projeto dos que já tinha da Constituição da CLT? É importante esclarecer, Robson, que o que é diferente é que esse projeto, de fato, estabelece no seu primeiro parágrafo a questão da igualdade, mas ele estabelece quem vai fiscalizar, ele determina quem vai fiscalizar, que é o Ministério do Trabalho e o Ministério Público, né? E ele cria a questão das multas para as empresas ou para as instituições que não cumprirem a questão do trabalho igual e salário igual. Portanto, ele se diferencia, porque nem a Constituição e nem a CLT têm esses dois elementos para que, de fato, a lei seja cumprida no Brasil. E quanto a esse projeto de lei, ele hoje já está valendo, vai passar por votação ainda, ou já foi aprovado e tem um prazo para entrar em vigor? Como é que se encontra essa situação hoje na prática, ministra? Na prática, nós encaminhamos para o Congresso, ele precisa ser aprovado no Congresso, Robson. Nós já começamos, né, a articulação para poder. Ele entrou como uma prioridade de governo, é importante dizer isso, então está em negociações com as lideranças para que ele vote com uma urgência e emergência dentro do Congresso, né, para que a partir do Congresso, né, da Câmara Federal, vai para o Senado e volta para a sanção presidencial, tá? Então, é importante dizer que tem esse trâmite ainda antes dele entrar em vigor no país. A ministra acredita que até mais ou menos em quantos meses, em quanto tempo dá para se ter essa lei em vigor, essa questão funcionando efetivamente? Olha, o Congresso não é uma casa de lei, ele tem os seus prazos, a sua autonomia, às vezes vai ter que passar por várias comissões, né, vários Convenções, né? pareceres. Então, assim, eu acredito e espero que até o segundo semestre a gente já esteja aí com ele com bom andamento efetivamente, né? Que vai ser uma grande coisa. Agora, eu queria dizer que, junto com o projeto de lei, nós criamos um grupo de trabalho, Robson, para a gente avançar nessa questão da igualdade, né? O grupo de trabalho é feito pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério das Mulheres, né? Pela AGU, por diversos MDS, por diversos ministérios que vão discutir uma coisa que é super importante para a igualdade, que é a discussão da política de cuidado. Como é que o Estado pode estabelecer serviços e ações de política pública para evitar a sobrecarga das mulheres com o trabalho doméstico e com o cuidado, né? Ao mesmo tempo, nós queremos também fazer um debate com a sociedade sobre a divisão sexual do trabalho dentro de casa, né? De que forma que isso impede as mulheres de ter ascensão
no mercado de trabalho, porque você faz a lei está garantida, mas na hora de ascender profissionalmente, os homens têm muito mais chance, porque eles não têm que pegar seus filhos na creche 5 horas, né? Não é eles que são chamados ou para buscar o filho na escola, ou porque uma idosa ou um idoso está doente, tem que levar no hospital, tem que acompanhar, né, na sua internação. Então, essas discussões nós também queremos fazer, porque nós queremos ter um projeto de lei que garanta na base a igualdade, mas a igualdade ela passa também pela quantidade de ascensão que esses lugares as mulheres ocupam nas empresas e nos governos. Muitas vezes a mulher poderia estar trabalhando mais, tendo mais oportunidades, inclusive, mas fica presa às tarefas de casa, né, que poderia ser dividida com os homens, como na prática em muitos lares brasileiros, infelizmente isso ainda não acontece, ela acaba ficando também em desvantagem, né, ministra? Exatamente. Porque ela mesma, porque geralmente os patrões falam, mas eu ofereci, ela que não quis. Sim, mas ela começa a pensar, se eu tenho que trabalhar até as 8 da noite, o que que eu faço para pegar a criança às 5 horas na creche? Ou se eu tiver que sair, eu não tenho condições, aí ela mesma rejeita a proposta do chefe. Então, nós precisamos repensar uma estrutura organizacional das empresas e dos governos e das instituições privadas que dê conta de pensar esse elemento e garantir às mulheres essa liberdade. E, de um outro lado, o governo criar políticas públicas, né, que a gente tem discutido aqui no governo, tanto com o MDA quanto com o Ministério das Cidades, e você criar lavanderias comunitárias para que as mulheres possam ter outros espaços, não ficar dentro de casa lavando, passando, colocar os restaurantes comunitários para abrir final de semana, para ela ir almoçar fora com os filhos, com o marido, criar outras relações, né? Então, discutir o tempo do atendimento. Então, tem todos esses elementos que vão estar sendo debatidos pelo grupo de trabalho. Estamos conversando com a ministra das Mulheres, a ministra Cida Gonçalves. E eu gostaria, ministra, que nós pudéssemos falar um pouco agora em relação às iniciativas para o combate à violência contra a mulher. Quais são os avanços que nós podemos destacar nesse período aproximado, né, de quase 100 dias, de governo? Bom, nós estamos. Primeiro, eu queria dizer que nós, nessa área, nós encontramos tudo parado, né? Na questão da igualdade nem existia debate e nós iniciamos. Mas na área da violência já tinha uma política consolidada que ela foi praticamente paralisada, né? Então, nós já reformulamos 180, porque ele tinha acabado, ele estava dentro dos direitos humanos, da ouvidoria dos direitos humanos, e a ouvidoria, Robson, ela tem uma função, é receber denúncia e encaminhar. E o prazo é de 42 horas. Na violência contra as mulheres, nós não temos esse prazo, né? O prazo é urgência e emergência. Nós temos que dar um encaminhamento imediato. E a função do 180, ele é de informar e de orientar as mulheres sobre as questões básicas para que ela possa tomar a decisão de sair da situação de violência. Então, nós estamos retomando isso na ouvidoria, como era uma ouvidoria. O protocolo era único, né? Então, o atendimento à mulher era o mesmo da calamidade pública, o mesmo da criança e do adolescente, o mesmo da igualdade racial, o mesmo do idoso. Nós já estabelecemos um protocolo urgente, né, para atender as mulheres, então a gente já reestruturou o 180 para poder atender as mulheres. Eu quero reforçar isso aqui no Nordeste para que as mulheres se sintam livres para ligar no 180. Nós já estamos preparados, não estamos com a capacidade máxima, porque o contrato não permite, mas nós já estamos preparadas para fazer o atendimento pelo 180. Então, o número Agora, 180, ministro, é o número para orientação das mulheres, né, em situação de violência ou de risco de iminência de violência,
E, por outro lado, no caso de já acontecer a violência e precisar de uma ação mais emergencial, aí seria o 190 da polícia ou há um outro número? É o 190 da polícia, ou o 192 do Corpo de Bombeiros, Hum. né? Então, são dois telefones importantes quando for urgência, emergência, caso está acontecendo, é o 190, né? É muito importante que saiba disso. E o E, 180 é para você ter informação e orientação, né? Ou mesmo se você quiser relatar o seu caso, né, você relata, as atendentes vão ouvir e vão dizer para onde você pode ir, se o caso da mulher é para centro de referência, é delegacia, é no CRAS, ela orienta quais os caminhos dentro do município que a mulher tem para poder sair da situação de violência. e como é que se encontra hoje, ministra, a divisão de responsabilidades entre o Ministério das Mulheres e as secretarias das mulheres nos estados e nos municípios, nas cidades, brasileiras? Ou seja, qual é a responsabilidade de cada um e como é que o Ministério tem desenvolvido a sua parte? Robson, na verdade, sim, o Ministério segue a Constituição brasileira, e a Constituição brasileira, ela define o Pacto Federativo. No Pacto Federativo, o que é da área da justiça e do sistema de justiça e segurança pública é responsabilidade do governo do Estado, né? Assistência social, saúde, educação é responsabilidade do município. Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva e nós queremos construir, consolidar os organismos de política para as mulheres. Porque muitos deles, quando houve o golpe da presidenta Dilma, efetivamente, a saída dela, eles terminaram junto com a estrutura do governo federal, que foi completamente destruída da secretaria, nos estados e municípios terminou reproduzindo isso. Então, uma hora foi para o Ministério da Justiça, outra hora na presidência, outra hora nos direitos humanos, e terminou se construindo, consolidando isso no Brasil, né? Nós estamos retomando o debate, né? Dia 11, 12, 13, nós estamos convidando, né, os organismos de Estado e de município para que nós possamos fazer um balanço de como é que está, a nível de estrutura, a nível de organização, a nível de pessoal, porque eles são os nossos braços de execução no município do Estado. E eles precisam ser fortes, tanto quanto o Ministério, para que nós possamos dar conta de pensar todas as políticas, né? Nós estamos agora, no 8 de março, a gente lançou a questão das 40 casas da mulher brasileira, né? A Casa da Mulher Brasileira tem que ir para um município que tem um organismo de política para as mulheres forte, que seja capaz de articular o Poder Judiciário, né? O Ministério Público, a Defensoria Pública, a Segurança Pública, tudo no mesmo espaço para dar conta de garantir o atendimento integrado e humanizado. Então, nós estamos trabalhando para fortalecer, né, ver o que falta, como é que nós podemos fortalecer e de que forma que esses organismos, de fato, tenham vez, voz e poder nas suas instâncias. E eu gostaria de saber, ministra, ministra Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, conosco hoje no Espaço Cidadão, quando nós pensamos nas condições efetivas de atuação do Ministério das Mulheres, em termos estruturais, seja de recursos humanos, financeiros, de material, como é que se encontra hoje essa estrutura, a perspectiva de avanço para que as ações tenham mais eficácia, mais efetividade, né, mais agilidade, né, numa área que é tão importante? Na verdade, nós estamos ainda construindo, né? Foi muito pouco tempo e nós ainda tivemos as ações do 8 de março para nós estarmos pensando. Então, nós estamos fechando agora a equipe técnica do Ministério, né? Apesar de ter já a maioria sido definido, nós ainda estamos nomeando, estamos construindo esse processo. A nível de orçamento, eu acho que é importante dizer que o governo anterior só nos deixou 23 milhões para o Ministério das Mulheres,
mas nós já começamos a recompor esse orçamento. Então, nós hoje estamos com uma média de 123 milhões para executar, que é um grande acréscimo, né? O governo Lula disse que isso é prioridade e conforme for avançando e executando, nós vamos solicitando mais recursos, buscando o maior número de recursos. Mas as ações do Ministério, ela também acontece com a transversalidade em outros. Todas as ações que nós lançamos no dia 8 de março deu um total de 950 milhões. Então, nós vamos ter aí ações na área de educação, na área de cultura, na área da saúde, na área do trabalho, né? Na área da reforma agrária, no MDA, né? Então, na área da pesca, na área do turismo. Então, todos esses recursos somados, nós chegamos a 950 milhões para ter políticas públicas para as mulheres nesse país. Bom, é suficiente? Nós queremos mais, né? Mas, em vista dos 23 milhões que nós tínhamos, nós, de fato, avançamos bastante nesse governo. E a estrutura nós estamos recompondo, né? Nós estamos agora fechando, e agora que nós vamos começar a, de fato, correr o Estado e executar os estados e executar aquilo que nós lançamos no dia 8. E daquilo que foi, ministra, apurado no período de transição para o governo do presidente Lula, o que é prioridade que ainda não foi possível tocar adiante, mas que está dentro das metas, está dentro do planejamento do Ministério, olhando daqui para frente? A maioria das ações foram feitas. O que a gente não conseguiu, nós começamos a discutir, mas não temos uma solução, como a questão da Casa da Mulher Brasileira, do 180, é o programa Pro Equidade de Gênero, né? Por dois motivos. Porque no primeiro momento já tinha um edital aberto do governo anterior, nós tivemos que desfazer, cancelar o edital, e porque nós temos novos elementos na política hoje que nós não tínhamos há 6 anos atrás, né? Então, nós precisamos incluir alguns critérios diferenciados para a equidade. Nós precisamos estabelecer outros parâmetros para que a empresa receba o selo de qualidade do Proequidade. Porém, nós já temos uma equipe da Secretaria de Autonomia Econômica trabalhando uma proposta para que a gente possa, então, submeter, abrir de novo um edital, e nós esperamos que isso seja feito, né, a partir de maio, junho, efetivamente já está na rua. Ministra, e ainda em relação à questão do atendimento às mulheres, eu gostaria de saber como é que está a programação para o incentivo à abertura de delegacias das mulheres nos estados e também de casas de acolhimento de mulheres que passam por situação de violência, mas por ter uma condição menos favorecida financeiramente, não tem um lugar para onde ir. Às vezes não tem um parente que possa acolher, né? E elas precisam sair, às vezes, de casa, quando também nós sabemos que, efetivamente, o companheiro, né, pode ser retirado de casa, mas ainda isso não deixa de ser um risco também. Então, como é que se encontra essa situação atualmente? Bom, as delegacias especializadas, nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Justiça, então, esse primeiro ato da entrega das viaturas, seja para a Patrulha Maria da Penha ou viatura para as delegacias especializadas, já é um processo de recomposição das delegacias. Então, o que nós estamos trabalhando? É necessário, primeiro, equipar e qualificar, e não qualificar de formação, mas qualificar toda a estrutura das DEANs, dar a elas condições para que elas possam trabalhar. E depois nós DEAN vamos são as pensar no delegacias das mulheres as delegacias especializadas de atendimento especializadas. às mulheres, né? Então, assim, por quê? Porque não adianta você criar mais delegacias se as que tem não têm condições de fazer o atendimento por falta de estrutura, né? Então, esse é um primeiro olhar que nós estamos fazendo. O segundo é um processo de formação junto a todos os profissionais
de segurança pública, para que nós possamos, de fato, pensar um atendimento mais equânime para as mulheres a nível de país. E afora as delegacias, nós estamos trabalhando com as patrulhas, o fortalecimento das patrulhas da Lei Maria da Penha, porque as patrulhas elas têm um papel estratégico no enfrentamento à violência contra as mulheres, que é o de prevenir o feminicídio. Então, quando a mulher sai com a medida protetiva, a patrulha já vai conversar com a mulher, conversa com os vizinhos, estabelece uma relação, acompanha essa mulher efetivamente. Então, no espaço da segurança pública, essas são as ações que nós estamos trabalhando efetivamente para melhorar o atendimento, né? Com relação às casas, o que é que nós estamos pensando? Nós vamos ampliar as casas da mulher brasileira, como eu já falei, serão 40 esse ano. Eu espero que o ano que vem a gente possa ter mais 40, e não só nas capitais, Robson. Nós queremos colocar essas casas no interior, nos municípios do interior, para garantir o atendimento às mulheres também que moram no interior, né, com um atendimento de qualidade. E na casa, nós já temos o espaço que é o espaço de passagem, né? O abrigamento de passagem, que é entre 42 a 70 horas, né? Que é o período de emergência até se tirar o agressor de casa, até ter a medida protetiva, ou, se o caso é lesão grave, prender o agressor, né? Então, assim, nós já temos na própria Casa da Mulher Brasileira. Para os municípios que não terão Casa da Mulher Brasileira, nós estamos trabalhando dentro da perspectiva. Primeiro, a gente tem o aluguel, né, onde você pode pagar a assistência social, e aí é uma parceria que nós vamos fazer com eles, pagar o aluguel social para essa mulher ficar numa pensão, no hotel, até resolver, de fato, o problema dela. Então, nós estamos pensando em diversas formas alternativas de ter o acolhimento para essa mulher. Porque, na maioria das vezes, você pensa, mas precisa ter uma casa-abrigo, precisa ter uma casa de passagem. Mas, nesses últimos anos, os municípios foram tão penalizados, sem repasse de verba, sem condições e sem estrutura, que não dá para você chegar e já fazendo proposta, sem orçamento, sem preparar, sem o município se planejar, colocar no orçamento, colocar numa ação efetiva do município, até para receber recursos do governo federal. Todos nós sabemos que precisa disso, né? Então, você vai receber o recurso para ter uma casa de passagem, mas você precisa ter a contrapartida. Se não está na ação orçamentária do município, ele não tem como fazer isso. Então, nós estamos trabalhando com essa perspectiva de capilarizar muito mais a questão do atendimento dos serviços de acolhimento às mulheres. Ainda nesse tópico, ministra, uma questão me parece interessante. Na hora que é detectado uma situação de violência, a mulher procura, por exemplo, uma delegacia. Quem é que assegura a essa mulher as medidas protetivas, né, para que ela possa ter acesso a um abrigo ou a um auxílio para que ela fique numa pensão temporária, e também para o caso de que o companheiro seja obrigado a se afastar da casa, se afastar de perto dela, né? É a delegacia que faz isso, é um defensor público, é um advogado que ela precisa contratar, e se ela não tem condição, como é que fica essa situação? Robson, é assim, primeiro ela vai na delegacia, mas ela pode ir no CRAS, no CREAS, mas a medida protetiva vai ser solicitada e, em alguns casos, deferida, inclusive, pelo próprio delegado, tá? Mas ela precisa passar no período rápido pelo juiz, é o juiz que homologa a medida protetiva de urgência, porque ela é uma medida cautelar, né? E nós temos que pensar, né, nesse processo, porque é uma garantia para essa mulher. Então, assim, então, a medida protetiva, ela passa prioritariamente pelo atendimento policial, tá? A partir daí é que vai ser feito o que a gente chama da articulação com uma rede de atendimento. Se não tem um serviço
um centro de atendimento especializado, você vai discutir com o CREAS ou vai discutir com o CRAS, e é ele que vai encaminhar, e o aluguel social é responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, tá? Então, acho que, e a assistência social que vai dar acompanhamento a esse processo. Perfeito. Ministra, caminhando para perto de finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de saber, em relação ao serviço público de modo geral, há algo na lei, ou que está sendo proposto como lei, para que facilite a inclusão de mais mulheres com oportunidades no serviço público, seja municipal, estadual ou federal? Para a inclusão de mais mulheres, não, Robson. A gente não pensou em nenhum decreto, né, uma medida provisória nesse sentido. Até porque no serviço público as mulheres já têm, né, uma grande proporcionalidade. Elas não estão nos cargos de primeiro escalão e segundo escalão, né? Para isso, nós precisamos estabelecer um processo de construção, que é o que eu tenho discutido juntamente com as outras ministras, para dentro dos partidos para as nomeações, porque o primeiro e o segundo escalão geralmente é indicação, né? Não é o presidente Lula que decide, vou fazer 50 mulheres, 50% de mulheres, 50% de homens. Cada partido vai indicando. O PT indicou, o PCdoB indicou, o MDB indicou, né? O PSD indicou, União Brasil indicou. Então, as indicações são feitas pelos partidos. Então, assim, isso nós precisamos fazer um debate de como é que nós, nos primeiros escalões, vamos fazer. O segundo é que também está dentro da política de cuidados, aquelas que são servidoras públicas concursadas, como é que nós faremos para que elas possam ter ascensão aos cargos mais altos no governo federal. Isso faz parte também da discussão da política de cuidado, porque eu tive aqui, eu convidei uma menina para trabalhar, para pegar um cargo, né, pela competência, pela qualidade dela, e ela não pôde, ela abriu mão porque ela precisava cuidar do filho, né? Então, assim, esse é o grande debate que nós temos que fazer efetivamente. E aí, quando eu falo que é discutir com a sociedade, com todas as instituições, são as empresas privadas, é o governo, para que nós possamos, de fato, garantir que as mulheres estejam nos espaços de poder. Perfeito. Bom, quero agradecer a participação da ministra das Mulheres, a ministra Cida Gonçalves, no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço, Robson. Mando um abraço. Quando vocês precisarem, por favor, é só falar, né? E quero mandar um abraço bem carinhoso para todas as mulheres do Nordeste, né? E foram as secretárias, quero dizer que as secretárias estaduais, as secretárias municipais de política para as mulheres do Nordeste que resistiram para que a política de enfrentamento, a política pública para mulheres não acabasse de vez. Então, meu carinho, meu respeito a todos vocês. Muito obrigado, ministra.